Ao ouvir música, você consegue perceber tudo o que está acontecendo? Consegue identificar cada instrumento? Ouvir as vozes que estão em segundo plano? Pode identificar o estilo ou o período histórico da composição? A textura, a forma? Se você também disse não, esse vídeo é para nós. Olá, o meu nome é Adriano Vargas, eu toco violino, sou músico da Orquestra Filarmônica de Goiás e nesse vídeo eu quero trazer a recomendação de um livro essencial para quem estuda música. Foi um dos primeiros livros que eu li por recomendação dos professores na faculdade de música e agora com essa proposta da orquestra de trazer alguns conteúdos pedagógicos, eu fiz a releitura e foi ótimo, porque nesse momento com um pouco mais de experiência, eu pude também extrair muito mais desse riquíssimo conteúdo. E se eu tivesse que resumir em poucas palavras a sua mensagem, o seu propósito, diria que está na intenção de nos ajudar a alcançar uma afinidade ainda maior com a música, principalmente enquanto ouvintes, porque existe uma grande distância que separa ouvir de meramente escutar. É com essa reflexão que Aaron Copland inicia a apresentação das suas ideias nesse livro muito bem escrito. Como ouvir e entender música. Veja que a capa já comunica muito do espírito do livro. Aqui a gente percebe algo bem eclético na ilustração, trazendo essa diversidade de instrumentos, aparelhos, estilos musicais. Bom, Aaron Copland nasceu em Nova York em 1900, foi pianista, escritor e um dos mais importantes compositores norte-americanos do seu tempo. Teve entre seus alunos Samuel Adler, Alberto Ginastera, Leonard Bernstein, entre inúmeros outros. Escreveu música de concerto, trilha sonora para teatro, cinema, incluiu na sua música elementos do jazz e do folclore, e procurou envolver-se com artistas de todas as categorias, músicos, pintores, escritores, coreógrafos, atores, mas, sobretudo, procurou estar próximo do ouvinte, mantendo contato com seu público. E esse livro demonstra muito bem essa sincera intenção. Sem dúvidas, ele queria que a sua música fosse ouvida, mas queria também que os ouvintes aprimorassem a sua capacidade apreciativa, que fossem mais capazes de questionar e entender, através de critérios objetivos, a música que lhes era apresentada. Curiosamente, isso poderia até se voltar contra ele, à medida que ouvintes mais sensíveis, mais apurados, resolvessem criticar a sua obra. Mas, pelo visto, essa era uma preocupação que ele não tinha. Até porque ouvintes mais sensíveis também sabem reconhecer o valor de músicas que não gostam. Com isso, ele começa nos encorajando na busca desse aprimoramento e estabelece 3 camadas de audição musical, chamadas de plano sensível, plano expressivo e plano puramente musical. O plano sensível seria a atitude mais despretensiosa entre elas. É aquele momento em que nós ouvimos sem prestar muita atenção e que a música toca enquanto nós fazemos qualquer outra coisa. Não deixa de ser impressionante, no entanto, que mesmo nesse estágio, nessa camada mais superficial, a música é poderosa o suficiente para transformar o ambiente. Basta desligá-la e você perceberá a nítida diferença. Já o plano expressivo é um pouco mais sutil, porque envolve a procura da mensagem musical. E apesar do conceito de música pura, música absoluta, defendido por alguns compositores, Copland acredita que toda música tem significado. E que, embora esse significado até possa divergir na opinião de cada pessoa, a diversidade também alimenta a arte. Por exemplo, depois de reconhecer que determinada melodia é triste, experimente o exercício de lapidar ainda mais essa definição,
Nesse caso, o triste estaria relacionado à angústia, agonia, saudade, ou a algo trágico, dramático, religioso, contemplativo. Enfim, essa reflexão também é fundamental ao intérprete, porque ao mesmo tempo em que busca colocar as notas no lugar, precisa também ter muita clareza do sentimento com o qual deseja envolver a sua interpretação. Por último, o plano puramente musical, que seria ouvir com uma atenção mais técnica, racional, e é essa camada que o autor deseja tornar mais sensível aos seus leitores. Não para mudar o seu gosto, nem para deixá-los obcecados por notas e símbolos musicais, mas para enriquecer a sua experiência. Então, no capítulo 3, nós somos convidados a visitar os bastidores da criação musical. E logo no início dessa apresentação, ele já desmancha a imagem que algumas pessoas têm da inspiração como algo que jorra do céu todos os dias. Ainda que eventualmente isso possa acontecer, o compositor nunca espera. Ele trabalha diariamente e, em algum momento desse trabalho incansável, o encontro simplesmente acontece. Ainda durante essa visita, Copland nos conta um pouco sobre como o compositor inicia o seu trabalho, de que forma ele reúne as suas ideias, como aprendeu esse ofício, quais ferramentas podem ser utilizadas durante o processo criativo, e fala sobre a necessidade de saber equilibrar razão e emoção, porque, nas suas palavras, o compositor deve estar dentro e fora da música, levado por ela e ao mesmo tempo friamente consciente de tudo o que está acontecendo. Assim termina a nossa visita e agora nós entramos na parte um pouco mais densa do livro, onde o autor nos apresenta todos os elementos que ele considera essenciais para aprimorar a nossa apreciação musical. E um dos méritos mais notáveis de Copland nesse livro, acredito que seja a sua capacidade de expor mesmo os conceitos mais difíceis de maneira simples, acessível, mas sem empobrecer a explicação. É a partir desse capítulo também que ele começa a colocar no livro trechos de partituras que exemplificam as explicações. E sobre isso eu preciso abrir um pequeno parêntese para fazer a minha única crítica, não ao livro, mas à editora, que promete um acesso exclusivo às gravações de cada exemplo através do cadastro deste código em um link da editora. E a ideia é fantástica, só que infelizmente o acesso não funciona. Mas isso não muda em nada a minha opinião de que esse é um livro super recomendável. E voltando então ao conteúdo, nos 4 próximos capítulos serão detalhadamente descritos os elementos que ele chama de matéria-prima do compositor: ritmo, melodia, harmonia e timbre. Começando pelo ritmo, é muito importante dizer que, embora não haja uma teoria universalmente aceita sobre a origem da música, muitos historiadores, antropólogos, acreditam que essa origem aconteceu através de uma batida. Hoje, ouvindo música na conveniência dos nossos aparelhos eletrônicos, a força do ritmo nem sempre é percebida em primeiro plano. Mas se assistirmos vídeos de povos que ainda realizam cerimônias primitivas, por exemplo, perceberemos imediatamente a predominância vital desse elemento. Você provavelmente também já se surpreendeu ouvindo música sem perceber que estava batucando um ritmo, dançando ou discretamente mexendo com o corpo, não é mesmo? São pequenas demonstrações da força extraordinária que o ritmo exerce sobre nós. Então, se por um lado o ritmo está relacionado ao movimento, a melodia é o elemento da música que geralmente transmite a emoção, o sentimento. Portanto, melodia e ritmo pertencem naturalmente ao homem e se refletem espontaneamente na natureza. Mas a harmonia é uma das mais impressionantes criações da inteligência humana. E nesse capítulo, nós estaremos percorrendo os caminhos do seu desenvolvimento na história desde o século IX. Timbre é o nosso último elemento e está para a música, assim como a cor está para a pintura. É aquela particularidade até difícil definir
mas que nos permite distinguir, por exemplo, o som do violino do som da clarineta, mesmo que os dois toquem a mesma nota. E ao compositor é essencial conhecer muito bem a natureza de cada instrumento, porque depois de criar a sua música, ele também precisa escolher qual instrumento ou qual combinação de instrumentos melhor vai expressar a sua ideia. Então, ainda nesse capítulo, teremos uma breve descrição das características de cada instrumento que compõe uma orquestra sinfônica. A partir do próximo capítulo, serão apresentados conteúdos ainda mais técnicos, mas não se assuste. Apesar da complexidade de certos assuntos, Copland continua nos instruindo com uma linguagem clara, eventualmente usando analogias, sempre buscando facilitar a compreensão desses conceitos. A exposição é detalhada do ponto de vista histórico, evolutivo, menciona lugares, compositores e acompanha diversos exemplos musicais. Então, agora eu vou apenas mencionar os assuntos destes próximos capítulos, até porque o meu propósito é mais comentar o livro de forma geral do que propriamente detalhar todo o conteúdo. Então, seguindo a ordem, nós passaremos por texturas musicais, recordando as diferenças entre monofonia, homofonia e polifonia. Continuaremos com estruturas e formas que envolvem termos como suíte, sinfonia, concerto, rondó, fuga, entre inúmeros outros. Mas por que uma música leva o nome de sinfonia e não de suíte? Qual a diferença entre sonata e forma sonata? São exemplos de algumas questões que serão explicadas no bloco destes capítulos, ao final dos quais nós ainda passaremos por drama musical e ópera, música contemporânea, além de um interessantíssimo capítulo sobre música de filme, onde ele nos conta algumas particularidades que o compositor precisa ter em mente durante a escrita da trilha sonora. Porque, além de criar toda uma atmosfera psicológica, essa música poderá ser usada, inclusive, para disfarçar imperfeições que podem ficar depois da gravação de alguma cena. Bom, o último capítulo trata do vínculo entre o compositor, o intérprete e o ouvinte. E o fazer musical, levando em consideração todo o ciclo, passa necessariamente pelos três. E o simples fato de ouvir música, sabendo que naquele instante se estabelece uma comunicação entre pessoas de lugares e épocas distantes, já é o suficiente para despertar em nós uma atitude completamente diferente. Falamos sobre compositor, sobre ouvinte, que são as duas pontas envolvidas nesse fazer musical. E agora, nas últimas páginas do livro, Copland chama a nossa atenção para a importante missão do intérprete, nessa condição de garantir que a mensagem deixada seja levada em segurança ao seu destino. Porque veja que, diferente do contato direto entre o escritor de um livro com o seu leitor, o compositor, depois de terminado o seu trabalho, ainda estará à mercê de um intérprete, que, mesmo quando consciente do seu papel de ser fiel às intenções do compositor, também tem a sua própria natureza. E, portanto, está o tempo todo diante desse desafio de equilibrar a sua personalidade com a do compositor. E nesse processo, naturalmente, exageros podem acontecer, tanto no sentido de ser excessivamente fiel às notas, quanto no sentido de se afastar completamente delas. No fim das contas, talvez esse seja apenas mais um motivo para nos fazer amar a música. Essa matéria que pode sempre reviver através de um novo olhar. Espero que esse vídeo seja útil. Fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua opinião e muito obrigado por assistir.